mais importante de todos, mais importante, que eu já vi empresa batendo a cabeça muito. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o nosso papo hoje é sobre planejamento estratégico. Então eu sou o Guga Ferreira, sou consultor especialista em gestão estratégica e meu papel aqui é te ajudar a construir o teu time dos sonhos. Então como é que a gente organizou esse vídeo aqui? Então a gente vai falar então o que é o planejamento estratégico, vai falar as vantagens e desvantagens de ter, e não ter um planejamento estratégico e a gente finaliza o vídeo então com algumas dicas que podem te ajudar nessa tua construção do teu planejamento. Tá? E se esse conteúdo faz sentido para ti, então não deixa de dar um curtir aqui para entender que está sendo legal, para pagar todo esse nosso trabalho aqui de produção, edição, porque dá trabalho fazer isso aqui, mas a gente faz com gosto e a melhor retribuição que a gente pode ter é um curtir aqui no vídeo. Te inscreve no canal, te inscreve aqui para acompanhar os próximos vídeos e não deixa de deixar seu comentário aqui. Tem que mudar essa frase. Não deixa de deixar então o teu comentário aqui pra gente poder saber se tá fazendo sentido, se tiver algum feedback, até uma dúvida, alguma pergunta pra gente poder evoluir. O que é um planejamento estratégico? O planejamento estratégico é um passo em direção a uma visão de futuro, é um passo em direção a algo, é um plano estratégico que visa alcançar um objetivo maior, uma visão de futuro maior. Então, ele vai ser um passo, ele vai demonstrar quais são os caminhos que vocês vão trilhar, quais são os objetivos que vocês vão trilhar para alcançar algo maior. Por isso que algumas vezes, se a empresa não tem uma visão muito clara do futuro, inspiracional, a gente não sabe exatamente o que a gente quer ser no futuro, tem maior dificuldade para construir um planejamento. Por quê? Porque o planejamento é um passo em direção a algo. Se eu não sei qual é esse algo, é um passo em direção aonde? Não funciona. Então a primeira coisa é entender que o planejamento é um passo em direção a uma visão de futuro. O planejamento também ele vai indicar aonde a sua empresa está hoje, então qual é o ponto de partida e aonde ela quer chegar a partir de números, de metas, de uma métrica, de indicadores, porque não adianta a gente fazer um plano só com grandes aspirações, grandes objetivos, se a gente não tiver isso descrito de uma maneira numérica, porque o número, o indicador, ele te ajuda a medir a sua evolução, então vai ser muito mais fácil, tá? Então é um plano em direção a algo ele vai te mostrar um ponto de partida de onde você está, aonde você quer chegar em termos numéricos. E o resultado de toda essa construção se resulta num plano. E esse plano, o que ele é composto? Então tem a visão de futuro revisada, tem os grandes objetivos, cada objetivo vai ter os seus indicadores, os grandes números que se quer chegar. Em alguns casos eu posso ter planejamento. Em alguns casos eu posso ter projetos ou iniciativas, tá? Minha visão, tá? Não vale a pena fazer um planejamento mega detalhado, olhando, 2 anos, 3 anos, 5 anos, cada vez mais as empresas têm diminuído esse tempo de planejamento. Então, posso fazer um planejamento estratégico de 2 anos, tá legal, mas não vale a pena detalhar tudo, porque ao longo do caminho, ao longo da jornada, vai se descobrindo coisas novas, o mercado pode mudar, o contexto econômico pode mudar, então muitas coisas podem mudar ao longo do caminho, que todo aquele teu plano de projeto que tu tinha feito, todos os projetos que sustentam o teu planejamento, pode ser que algum ou outro não faça sentido. Aí tu detalhou todo um projeto que no final das contas você nem usou. Então não detalha muito, detalha um pouco, que te dê uma margem de manobra boa, porque senão tu vai fazer um plano totalmente detalhado, olhando 2, 3 anos, vai passar um ano, tu vai ter que revisar ele, e o esforço de revisão no planejamento muitas vezes é bem grande. Então, cuida isso então para não detalhar tanto. Separei aqui alguns dos problemas que talvez você pode estar passando hoje por não ter um planejamento estratégico. Talvez você tenha, mas igual tem alguns problemas que eu vou listar aqui, que eu anotei, que talvez você deva passar aí. Tá? O primeiro que eu coloquei aqui é o pessoal sem energia para realizar o trabalho. Então as pessoas estão lá, mas elas não têm energia. Por quê? Porque elas não conseguem conectar o seu trabalho com o planejamento, com algo maior. Então elas vão lá, só tem que conferir ali um Excel, vou ali conferir, mas eu não sei por que eu estou conferindo. Se eu vou ali fazer um relatório, faço o relatório, mas eu não entendo por quê, então eu fico meio que sem energia. E principalmente segunda de manhã, chega a segunda de manhã, tá todo mundo derrotado, ninguém quer trabalhar, porque não consegue ver essa conexão do seu dia a dia, do seu trabalho, com algo maior, com a empresa como um todo e onde ela está querendo chegar. O segundo que eu coloquei aqui,
Cada um trabalha por si, trabalha mais de uma forma mais individualista. Por que isso? Porque as pessoas estão defendendo o seu trabalho. Tá cada uma trabalhando ali no seu mundinho fechado. Se eu não sei onde a empresa está indo, eu nem sei se eu posso contribuir. Às vezes a gente acha que as pessoas são individualistas, mas não é. Às vezes a pessoa nem sabe que pode contribuir com outra área, porque não sabe qual é esse caminho que a empresa está tomando. Então isso é muito prejudicial. Cada um trabalha no seu mundo, e nem é por causa das pessoas, é porque não se cria um ambiente que as pessoas possam, de algum modo, se ajudar. O terceiro que eu anotei aqui, essa que é muito boa, ó. Muita iniciativa e pouca acabativa. Muita iniciativa. Vamos lá, vamos fazer projeto. Mas a gente não acaba nenhum, porque a gente está com 20 projetos ao mesmo tempo. E por que a gente tem 20 projetos ao mesmo tempo? Porque a gente não sabe dizer não. A gente não sabe qual é o projeto mais importante. A gente não consegue tomar decisão. Então todo projeto que vem, a gente olha para esse projeto. Ah, bonitinho o projeto. Tá, não, vamos fazer. Veio, bonitinho outro projeto, vamos fazer. Veio outro projeto, bonitinho, vamos fazer. Por quê? Porque eu não sei se esse projeto vai contribuir com o meu planejamento. Se eu não tenho planejamento, todo projeto parece legal, todo projeto é legal. Mas se eu tenho um planejamento, eu tenho um alvo onde eu quero chegar, quando vem um projeto eu vou olhar, esse projeto veio, conecta com o meu plano, não contribui com nada, fora. Próximo projeto, contribui com o meu plano, contribui, bora lá, então vamos fazer esse projeto. Então isso faz muita diferença no dia a dia e acelera muito a tomada de decisão quem tem plano. Quem não tem plano não toma decisão e começa a ter esse monte de projeto ao mesmo tempo. O que mais que eu coloquei aqui? Então, enorme dificuldade de saber o que fazer primeiro, né? Então o pessoal acaba não sabendo o que fazer primeiro porque não sabe o que é prioridade, trabalha no jeito que dá, trabalha de uma forma mais desorganizada. Então tu imagina o quanto isso não impacta na produtividade do negócio, o quanto não impacta na eficiência da execução dos processos. Então o planejamento é importante, então só vai atrasando cada vez mais a empresa. E o último, muito legal, ficam patinando em coisas que não geram valor. Eu não sei para onde vai a empresa, eu vou entregar meu projeto, vou entregar aqui o que eu tenho que entregar, se gera valor ou não, é outro departamento. E não, tá errado, é de todo mundo entregar valor, né? Mas se não tem um planejamento, dificilmente as pessoas vão saber. Então, se uma empresa não tem planejamento, acaba acontecendo uma série de problemas que nem esses. Não sei se é o teu caso, se é algum desses aqui, né? Eu não vou pedir para escrever, porque o pessoal não escreve quando tá passando por aquele problema, né? Mas se dizer uma coisa boa, o pessoal acaba escrevendo. Mas reflete sobre se não é um plano, né, estratégico do teu negócio que falta para reduzir todos esses problemas na tua empresa de uma maneira geral. E quando uma empresa tem um plano, tem um planejamento, as pessoas sabem, o que acaba acontecendo? Primeiro, os times trabalham de uma forma mais alinhada, né? O que é alinhada? Todo mundo sabe o que está acontecendo, né? E todo mundo trabalha de forma alinhada, tem muito alinhamento, as coisas acontecem de uma forma para convergir para algo maior lá no final. Então eu tô aqui, eu sou o cara do comercial, mas eu sei que o marketing está fazendo lá um trabalho que vai me ajudar aqui também. Eu sei que o time de produtos também está fazendo uma coisa e tá todo mundo indo para o mesmo lugar, porque tá todo mundo olhando para o mesmo norte, para o mesmo planejamento. Então isso é muito importante. Existe muito alinhamento entre as pessoas e entre os times. Existe um foco maior, então se a gente sabe o que fazer, o que é mais importante, as pessoas trabalham com foco naquilo ali, realmente. Porque não vou fazer algo que não está no planejamento. Primeiro, que ninguém vai dar bola para mim. Segundo, que eu não vou me destacar fazendo algo que a empresa não quer, que meu chefe não quer. Por que eu vou fazer? As pessoas naturalmente acabam focando, entregando aquilo que de fato gera valor e gera visibilidade para o trabalho delas e para a empresa como um todo. Existe uma maior colaboração, né? Então se tem um alinhamento, acaba tendo uma maior colaboração entre as pessoas nos projetos, porque tem um objetivo comum, todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo está olhando para aquele mesmo plano, então as pessoas se colaboram. E tem duas palavrinhas que acabam aparecendo. Primeiro, o time se torna mais efetivo, então eu faço aquilo que realmente é importante e eu me torno mais produtivo, faço aquilo que é mais importante da maneira certa, da maneira que gera mais eficiência. Então, mais efetividade, mais produtividade. Então, só tem, não tem por que não fazer. Tá? Não tem por que não fazer. Basta sentar, parar um momento, você com seu time dedicar, porque tem muitos frutos para colher fazendo um planejamento dentro da sua empresa. E vamos lá então para as dicas. Eu separei 5 dicas, a última é a top, mas não é a mais importante, porque todas elas são importantes. As 5 dicas elas vão te ajudar no teu planejamento e a última a gente fecha com chave de ouro para ajudar no teu negócio. Se você chegou até aqui, então não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir esse vídeo se está fazendo sentido para ti, e a gente vai lá, agora a gente vai compartilhar essas dicas que vão te ajudar no teu desenvolvimento. E a dica número 1 qual que é?
A dica número 1 é antes de começar a fazer um plano, antes de poder você querer evoluir, fazer o meu planejamento, não deixa de fazer uma retrospectiva de como foi até agora, de como foi o formato de planejamento que vocês tinham, daquilo que foi bom vocês potencializam no próximo planejamento que vocês estão criando, daquilo que não foi tão bom e poderia melhorar para vocês fazer diferente. Então, em alguns casos a gente chama de diagnóstico, em outros casos pode ser só uma retrospectiva, pode ser os dois também, então fazer uma retrospectiva, o que foi bom no nosso plano, o que não foi tão bom e vamos melhorar. Pode fazer uma matriz SWOT, né? Então, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, que ajudam a dar um panorama geral, mas tenham essa visão do passado para poder construir para frente, tá? Então essa aqui é a nossa dica número 1. Dica número 2, que é muito importante, que muitas vezes se esquece, que quando eu vou fazer um plano, o plano ele faz parte de uma empresa. E essa empresa existe por uma razão dela existir, existe por causa de um propósito. Então, quando for fazer um plano, eu recomendo sempre que reative o propósito. Dificilmente tu vai revisar o propósito de uma empresa, só se ela mudar completamente, mas se não é reativar a memória do propósito para dentro das pessoas que vão ajudar na construção do teu planejamento. Elas têm que entender que aquele plano tem que se conectar e fazer sentido com o propósito, com a missão da empresa, com a razão dela existir. Então é muito importante reativar isso para tudo começar a fazer sentido, porque senão eu tenho um propósito na empresa, que é uma coisa muito legal, e quando eu faço um plano e estou dando um direcionamento totalmente contrário daquilo que a gente tem na nossa razão de existir. Então tem que pensar muito nisso. Dica número 3 é revise a visão de futuro. Por quê? Porque o plano em direção é um plano, ele vai em direção a algo, é um passo em direção a algo. Esse algo é a visão de futuro. Pode ser que ao longo do tempo essa visão de futuro já foi alcançada e é necessário revisar essa visão de futuro, revisar ela, organizar certinho, para ver se eu não tenho que dar um passo a mais nessa visão para aquele plano fazer sentido. Porque senão vai ser um plano, né? Um plano que não vai para lugar nenhum, porque tu já está naquele lugar, né? Então é uma visão do presente, está fazendo um plano em direção a uma visão do presente. Não vai fazer sentido e vai ter muita dificuldade para fazer esse teu planejamento. Então revisa, reativa o propósito e revisa a visão de futuro e depois, só depois, começa a fazer o planejamento. A dica número 4 é referente à construção, tá? E o que eu quero falar aqui é para você construir os grandes objetivos do teu planejamento, mas não construir o passo a passo. Um pouco relacionado com os projetos, não detalhar tanto os projetos, o passo a passo, o que vai acontecer uma coisa depois da outra, mas focar sim nos grandes objetivos, nos grandes marcos de entrega que vocês querem ter, de grandes transformações. Registrar isso e não passo a passo, porque o passo a passo ele vai sendo construído ao longo da jornada, ao longo do caminho, e os caminhos vão aparecendo para lá, para a direita, para a esquerda, e se eu tiver muito fechado no passo a passo, eu vou fechar meus olhos para a oportunidade, né? É como se fosse, em vez de ser um GPS de um carro, te bota aqui daqui até o centro, ele vai dizer, dobra a direita, dobra a esquerda, dobra a direita, dobra a esquerda. Se em alguma dessas minhas curvinhas tiver alguma coisa trancada na rua, ou tiver na rua bloqueada, eu vou ficar parado, porque eu não sei. Eu tinha um passo a passo, agora eu não sei como chegar lá. E pode acontecer isso no teu plano. Se tem o passo a passo, projeto 1, 2, 3, 4, 5, se acontece algum problema, tu fica travado e esquece do objetivo principal. Quando tu tá fazendo planejamento, tem que pensar como se fosse um barco. Um barco, ele tem uma origem, tem um destino, e ele vai seguindo aquela rota. Ele vai apontar lá, a bússola é pra lá que eu tenho que ir, eu vou indo. Se tiver um vento, vai empurrar ele pro lado, legal, ele vai corrigir a rota e vai de novo. Ah, se veio um swell, uma ondulação, empurrou ele pro outro lado, ele vai corrigir a rota, ele vai indo. O mais importante é focar no norte, é focar no destino que o barco tem. E o teu planejamento estratégico tem que ser mais ou menos dessa forma. Não posso ter tanto passo a passo, e sim os caminhos que me levam a atingir esses grandes objetivos. E o último e o mais importante de todos, que eu já vi empresa batendo a cabeça muito em função disso aqui, construa o seu planejamento somente com aquilo que faz sentido para ti e para tua empresa. Porque às vezes a gente tem uma empresa menor e quer fazer um planejamento gigantesco. Primeiro que não tem braço para fazer, não tem gente que pode ajudar, então não vai conseguir botar em prática tudo aquilo, então vira uma coisa gigantesca para uma empresa pequena. Então tem que fazer aquilo que tem sentido. Ou às vezes uma empresa gigante tem que fazer tudo que tem no mercado de metodologia, não necessariamente tem que fazer aquilo que faça sentido para a empresa.
Ah, mas a empresa tal usou tal método, vou usar aqui também. Faz sentido para vocês? Não faz? Então não façam. Não façam tudo que estão falando para vocês, talvez não façam todos os métodos que tem que fazer. Façam aquilo que vai fazer sentido e vai gerar valor para a construção, tá? Tá aí a grande diferença entre fazer um planejamento estratégico de uma forma eficiente, que gere valor, e um planejamento estratégico vai ser aqueles bonitão, aquele PPT gigantesco, que vai ficar aqui, ó, na gaveta e ninguém vai mexer. Tá aí essa grande diferença. Espero que tenha gostado desse vídeo, né? Espero que pode ter contribuído na construção do teu planejamento. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar algum comentário dizendo que você chegou até o fim, que você seguiu que nem um barquinho chegou até o fim aqui desse vídeo, tá bom? Te espero no próximo vídeo e